sobre desistir ou persistir. É muito difícil, às vezes, a gente ter esse olhar de julgamento de uma situação que a gente está vivendo de dentro, né, intensamente, e a gente conseguir decidir se é o momento certo de desistir, se a gente não está fracassando ao desistir, ou se a gente não está sendo muito teimoso de insistir, né, de persistir em uma coisa que não tem futuro, que não vai ter base nenhuma para eu poder realmente conseguir. Como uma bela capricorniana, eu gosto muito de ser racional na hora de tomar as minhas decisões. Então, eu não gosto de tomar decisão baseada em achismo, em intuição, em sinais. E tem muita gente que é assim e que isso dá certo para a pessoa. Então, a primeira coisa é: analise o seu percurso. As coisas que você já viveu até aqui, elas dizem muito sobre você. E sobre tudo que você já viveu até aqui, o que mais te fez desistir ou persistir, e se isso deu certo ou errado. Então, eu segui a minha intuição a minha vida toda e eu sempre desisto antes de chegar em algum lugar. Eu tenho um histórico de desistência muito grande. Isso geralmente diz duas coisas sobre você: que você desiste muito fácil, desiste sem nem ter tentado até o fim, e que você desiste baseado em coisas que não dão certo, né? Baseado em intuição, ou que a sua intuição falha, porque eu não vou falar aqui que não existe intuição. Tem muitas coisas que a gente sente, que a gente tem essa intuição, que, enfim, né? E que realmente é real. Só que a gente tem que ver se na nossa vida a gente teve mais sorte, se a gente teve mais sucesso escutando a nossa intuição do que fracasso. E então analisar o percurso, porque eu não tô aqui pra te dizer o que você tem que fazer, que não tô aqui pra te dizer desiste, também não tô aqui pra te dizer persiste, tô aqui pra fazer você analisar o seu percurso e decidir por você mesma se é uma boa ideia desistir, se é uma boa ideia persistir. Então, analisando o percurso, eu vi que o meu histórico de desistência é muito grande, que eu desisto de tudo que eu já tentei, que eu não chego realmente até o meu limite e tal. Então esse já é um bom sinal de que não é o momento de você desistir agora, que você tem que seguir, que você tem que tentar mais um pouco. Do contrário, se você pensar em todas as coisas que você insistiu além da conta, porque você acreditou muito, ou porque você usou sua intuição, ou alguma coisa do tipo pra falar, não, eu tenho que persistir porque alguma coisa tá me dizendo que isso vai dar certo, e no final das contas todas essas coisas deram errado, também significa que você baseou a sua decisão em achismo, né, em intuição falha e etc. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar o que é que eu estou me baseando para poder tomar essa decisão. Porque é uma decisão, não importa qual seja a área, né? Tá falando de, se eu continuo nesse casamento ou não, se eu invisto nessa empresa ou não, se eu, né, continuo nesse trabalho ou não, se eu invisto nessa carreira ou não. Então, não importa o que você esteja querendo fazer ou querendo desistir, você tem que pensar qual é a base que você está utilizando para tomar a decisão de dois caminhos. Eu gosto muito dessa analogia de pensar em dois caminhos, porque são dois caminhos completamente diferentes. E eu fiz até um vídeo sobre isso, vou deixar ele aqui em cima, sobre tomar decisões diferentes, porque uma coisa significa geralmente que você vai abrir mão de outra. Então, desistir de uma coisa, né, por exemplo, não vou mais continuar nesse casamento. Você está abrindo mão do outro caminho que seria continuar nesse casamento e fazer esse casamento dar certo. Então, às vezes a gente quer muito saber o que vai acontecer no futuro, prever o futuro, e aí a gente quer tomar essa decisão baseada em alguma coisa que a gente não sabe ainda como vai ser lá no futuro. Hoje, quando eu penso na minha vida, eu penso em todas as vezes que eu fui quase escutar um achismo, quase escutar uma intuição, quase achar que era um sinal de alguma coisa, e eu tenho um exemplo muito clássico disso aqui. E aí, ainda bem que eu tomei decisão baseada no racional da coisa, que foi muito melhor do que eu ter tomado uma decisão baseada na minha intuição ou no meu achismo, que muitas vezes podem ser falhos, né? O racional, ele raramente vai ser falho, se a gente pensar por uma balança. Então eu gosto muito do exemplo de quando eu vim pra França a primeira vez, quando eu ia fazer intercâmbio, na verdade, pela primeira vez, eu tentei algumas coisas que deram errado, outras coisas que deram mais ou menos certo, mas que eu não sabia direito, não sabia que caminho seguir, porque é aquilo, você não sabe o que te espera lá no futuro, então você não sabe qual é o melhor caminho pra seguir. E aí o primeiro visto que eu tentei pra França foi negado, e aí eu tinha um relacionamento na França que deu tudo errado e a pessoa me deu um pé na bunda. Então, no dia do meu embarque, eu estava com um visto negado
e indo pra um lugar que eu não conhecia ninguém, porque a pessoa que eu conhecia tinha me dado um pé na bunda. E eu pensei, eu acho que se eu parar pra pensar aqui nos sinais, eu não deveria estar aqui, né? Porque deu tudo errado até aqui, deu tudo errado até aqui. Significa que eu não deveria estar aqui. Isso é um sinal aqui de Deus, sinal do universo, de que eu não deveria ir pra França. E corta pra eu aqui 4 anos depois, com um documento de residência, pedindo a minha nacionalidade francesa. E tudo isso que aconteceu ao longo desses 4 anos, tantas coisas maravilhosas que eu vivi aqui na França, que no final das contas eu acabo pensando que sim, era pra ser. Milagrosamente era pra ser, e se eu tivesse lá atrás pensado, não, deu tudo errado até aqui, então eu vou desistir porque é um sinal do universo que eu tenho que desistir, eu não teria chego até aqui onde eu cheguei. Então a primeira coisa não baseie nada em achismo, baseie em algo mais racional. Então, nesse momento eu falei, não, eu tracei um planejamento, eu tracei um plano do que eu quero. Algumas coisas deram errado, mas eu vou persistir nesse intercâmbio, porque eu quero viver nisso, eu acredito que isso vai ser bom pra mim e pro meu futuro, pro meu currículo. Enfim, listei todas as coisas que racionalmente faziam sentido e falei, tá bom, algumas coisas deram errado aqui e eu vou seguir um outro caminho. E aí eu tomei como se o sinal que eu estivesse recebendo fosse de persistência, ou fosse de não é pra desistir, mas pra tomar um caminho diferente, sabe? Então você pode acreditar em sinais, mas só tome cuidado pra ver se você não está interpretando errado esses sinais, né? Não é um sinal pra você desistir, é um sinal pra você talvez recalcular a rota. A segunda coisa que dá pra pensar, além de olhar pro seu histórico e além de pensar em basear isso em achismo ou em dados e fatos, etc., em um plano real de ação, a segunda coisa que eu faço é pensar, isso ainda faz sentido pra mim? Então, quando eu queria sair do Brasil, eu queria muito sair do Brasil. Eu pensei nisso por anos, eu planejei isso por anos. Então, nos 4 anos que eu passei na faculdade, porque eu já queria ter feito intercâmbio antes da faculdade. Então, os 4 anos que eu passei na faculdade, eu passei pesquisando, planejando, fazendo um plano de ação, pensando em maneiras que eu poderia fazer isso, descobrindo, pesquisando. E no momento em que tudo deu errado e que eu estava ali prestes a sair do Brasil, sem visto, sem muito dinheiro, sem um relacionamento, sem conhecer ninguém, nesse momento ali, sentado no aeroporto, eu pensei, isso ainda faz sentido pra mim? Tudo deu errado até aqui, eu quero persistir, mesmo assim, eu quero tomar uma rota diferente, mas isso ainda faz sentido pra mim? Quando eu comecei a me fazer esse tipo de pergunta, eu comecei a perceber que sim, fazia muito sentido. Porque o que não fazia mais sentido pra mim era estar na vida que eu estava antes. Então, quando a gente pensa, será que eu termino esse relacionamento ou não? Será que eu continuo nessa carreira ou não? Eu acho que é uma pergunta muito persistente. Isso que eu estou vivendo faz sentido? Porque às vezes você só tá tentando porque você não pensou em outras possibilidades, ou você tá com medo de outras possibilidades. É normal sentir medo. Também já fiz um vídeo sobre sentir medo. Mas é uma pergunta pertinente. Faz sentido ainda isso que eu estou vivendo? Esse casamento, esse relacionamento faz sentido? Essa carreira ainda me deixa feliz? Por quê? Porque é muito importante a gente pensar todos os dias que a nossa vida acontece no processo. Eu fiz um vídeo sobre isso. O lá é aqui. Então não existe um lá, não existe uma linha de chegada, né? Tipo, quando eu chegar em tal lugar eu vou ser feliz. Não, a gente tem que ser feliz aqui, né? Na situação que a gente vive aqui. Não é quando eu for rico eu vou ser feliz. Quando eu for CEO dessa empresa eu vou ser feliz. Quando eu vou ser feliz. Não, eu tenho que ser feliz aqui, eu tenho que ser feliz em todos os meus passos, né? E não significa que eu só vou fazer coisas que me deixam feliz, porque no meio desse caminho existem, né? Existe conta pra pagar, existe trabalho duro, existe um monte de coisa, mas também existe felicidade, tem que existir felicidade, porque a felicidade tem que estar nesse caminho. E quando eu penso, esse caminho aqui que eu estou seguindo, ele faz sentido pra mim ainda, né? Essa carreira faz sentido, eu estou feliz nessa carreira, eu estou feliz nesse relacionamento, eu estou feliz. Talvez tenha alguma coisa que me faça querer desistir, mas essa coisa dá pra ser melhorada. Tipo, eu tô aqui num relacionamento, mas existe uma coisa que não dá, mas faz sentido ainda esse relacionamento? Se eu melhorasse essa coisa aqui que tá ruim, faria sentido eu continuar nesse relacionamento? Porque se você pensa em todas as melhores hipóteses que tem, tipo, não, tem uma coisa aqui que me incomoda, mas se a gente resolver, tá perfeito, porque o relacionamento faz sentido. Ou na minha carreira tem uma coisa aqui que me incomoda, ou é nesse trabalho que tem um chefe ou um colega de trabalho que me incomoda, mas se isso mudasse aqui, essa profissão ainda me
faz sentido. Então a gente consegue ir até o ponto e resolver esse ponto sem ter que desistir, né, e continuar sendo feliz. Mas se a gente fizer essa pergunta e pensar, não, mas mesmo sem esse chefe aqui, eu ainda não seria feliz, mesmo se essa pessoa melhorasse essa coisa que me incomoda tanto, eu ainda assim não seria feliz, porque o que me incomoda é o todo, não é só esse negocinho que tá aqui batendo né, na minha porta. Esse negocinho aqui foi só a gota d'água, porque o resto todo já tá tudo podre. Então, nesse momento, eu sei que isso não faz mais sentido pra mim. Se a resposta é não, isso não faz mais sentido pra mim, tá na hora de desistir. Então, na hora de decidir se eu vou insistir, né, se eu vou persistir ou se eu vou desistir, o que eu tenho que pensar é um conjunto de dados. Não vou basear nada em achismo, não vou basear nada em intuição, então vou basear pensando no meu histórico, se eu realmente sempre desistir de tudo, se eu realmente sempre insistir sem ter razão de insistir, né? Insistir até realmente quebrar a cara. Então tentar achar um equilíbrio ou tentar pensar de uma forma diferente das outras todas as vezes que eu desisti ou que eu insisti demais. E pensar se isso ainda faz sentido. Porque é muito importante fazer sentido, né? É muito importante você estar feliz nesse caminho que você está perseguindo. E aí a gente chega num último ponto que é, imagine o seu futuro, né? Nisso. Tipo, tô aqui, nesse momento um exemplo real, estou aqui construindo meu futuro de youtuber. E eu me perguntei várias coisas, né? Eu me perguntei se fazia sentido pra mim, se eu tava conseguindo me divertir nesse processo, se eu consegui trazer isso de uma forma leve na minha vida e na minha rotina, se eu consegui... enfim, se eu baseei tudo isso em fatos e dados, em coisas reais. E aí eu me perguntei, eu ainda consigo me imaginar nesse futuro aqui, eu consigo me imaginar crescendo no YouTube, me tornando alguém mais conhecida, ganhando mais dinheiro, vivendo da renda da internet. Eu consigo me imaginar nesse casamento, nessa carreira, nessa profissão, eu consigo me imaginar. E aí você imagina esse futuro e imagina se você ainda acha que isso faz sentido, porque às vezes a gente teve um sonho, um objetivo lá atrás, né? Tipo, comecei a faculdade com 18 anos e aí tô nessa profissão ainda e tal, eu tô aqui com 30 anos e não consigo mais ver sentido, e aí eu penso lá no futuro e vejo que hoje eu tenho outras referências para imaginar como vai ser o futuro, porque com 18 anos eu entrei na faculdade achando que o futuro ia ser X, né? No futuro eu vou estar formado e vou fazer isso, isso e isso. E aí eu com 30 anos, que já passei por várias vertentes dessa profissão, que já terminei minha faculdade, que já vi outros profissionais dessa área, que conheço o mercado de trabalho hoje, consigo imaginar que lá no futuro não vai ser como eu imaginava quando eu tinha 18 anos, e não consigo mais ver sentido, não consigo mais me imaginar feliz nesse futuro. Então, esse também é um momento, assim, de você pensar, talvez seja o momento de desistir. Eu conheço umas histórias, assim, tipo, no quarto ano de faculdade, né, antes de terminar, tava quase terminando e desistiu da engenharia, desistiu da medicina, e aí algumas pessoas falam, mas já tava quase terminando, por que não continuou, Porque é isso, a pessoa se deu conta de que ela não vai seguir essa profissão. E ter um diploma que você vai só colocar na gaveta e nunca mais encostar, não faz sentido, sabe? Então, às vezes você pode pensar que racionalmente faz sentido. Então, não, racionalmente eu vou fazer isso, porque aí se eu precisar trabalhar com isso, né? Muitas vezes a gente que vem mais de um subúrbio, a gente pensa, eu posso precisar ter emprego no futuro e eu vou precisar ter esse diploma, então racionalmente faz sentido eu terminar. E aí sim, a gente basear em dados, porque mesmo que eu não queira ou que eu não me veja muito trabalhando nessa profissão ou que não faça muito sentido, racionalmente vai fazer sentido eu ter um diploma nessa área se eu precisar um dia trabalhar com isso e tal. Então é isso, né? Tipo, tem um conjunto, não é só isso não faz sentido pra mim e pronto. Isso não faz sentido, mas racionalmente eu não acho que eu vá precisar, ou se eu precisar só vai faltar um ano, então eu pego esses documentos todos que eu cursei aqui 4 anos e venho terminar esse último ano para poder trabalhar com isso, enfim. Então a gente pode sempre fazer esse conjunto de coisas, tipo, eu tô sendo feliz nesse caminho, isso faz sentido pra mim, eu me imagino nesse futuro igual eu me imaginava quando eu comecei a fazer isso. Mesma coisa no relacionamento, né? Eu comecei um relacionamento de 5 anos, já faz 5 anos. Então, no primeiro ano desse relacionamento eu imaginava muitas coisas pro nosso futuro,
E aí hoje eu já não consigo mais imaginar, porque eu conheço essa pessoa muito melhor do que eu conhecia há 5 anos atrás. E eu consigo imaginar que no futuro a gente não vai ser feliz como eu imaginava que a gente seria. Esse relacionamento não faz mais sentido pra mim. Não tá mais me fazendo feliz percorrer o meu caminho junto com essa pessoa. Então é sempre um conjunto, né, de dados. É sempre um conjunto de todos esses pontos que eu reflito, eu falo, tá bom, isso aqui não faz mais sentido. Então, recentemente, ano passado, eu abri uma empresa, né? Todo mundo acompanhou o lançamento da empresa, a Midi. E esse ano eu me juntei com as minhas colegas né, que abrimos a empresa juntas e tivemos um papo franco que não faz mais sentido pra gente a gente continuar nessa empresa. A empresa foi ótima, a gente teve uma experiência maravilhosa e a experiência total, né, foi boa. Porém não faz mais sentido porque a gente tá com uma empresa em outro país, a gente tá vivendo em outro país, então não tá mais fazendo sentido percorrer nisso. Então mesmo que seja algo que está fazendo sucesso, né, a nossa empresa tava sendo boa, a gente tava tendo clientes, porém não fazia sentido mais financeiramente. Ela estava num país com uma moeda fraca, né? A gente abriu uma empresa no Brasil, sendo que a gente mora na Europa. Então a gente tá num país com uma moeda fraca e a gente tava se envolvendo em outros projetos e com pouco tempo para colocar nessa empresa, sendo que ela tava dando pouco lucro, já que a moeda era muito fraca. Então a gente simplesmente se juntou e falou: o projeto foi lindo, a ideia foi maravilhosa, mas racionalmente não faz mais sentido. E tá permitido desistir. É isso, tá permitido desistir. Desistir não é fracassar, a gente não considera que a gente fracassou com a Midi. A gente abriu a empresa, a gente trabalhou na empresa, a gente conquistou clientes, mudamos a vida de clientes e decidimos que nesse momento não fazia mais sentido a gente ficar persistindo, dando murro em ponta de faca, como a gente diz no nosso português lindo, sendo que pra gente não fazia mais sentido, sendo que pra gente financeiramente não estava sendo interessante ter uma empresa baseada, né, em um país onde a moeda é mais fraca de onde a gente vive. E tudo isso fez a gente falar: isso não está mais fazendo sentido, vamos parar aqui enquanto não está mais fazendo sentido. Porque se fizesse sentido, a gente ia colocar muito mais energia nessa empresa, a gente ia conquistar muito mais clientes, a gente ia conseguir desenvolver muito mais. E como não está fazendo mais sentido, a gente deixou um pouco de lado esse projeto. E tá tudo bem. É sobre isso, tipo, tá tudo bem e é sobre isso. A gente tem que saber que tem momentos que é melhor a gente desistir do que continuar forçando simplesmente porque a gente gosta da ideia. Eu gosto da ideia de estar com essa pessoa, mas mesmo que isso aqui não faça mais sentido, mesmo que eu não esteja mais motivado pra ficar com essa pessoa, a ideia ainda é boa, então eu vou ficar com ela. E isso faz a gente colocar muito menos energia nesse projeto e isso faz a gente chegar em um momento em que a empresa faliu, em que o relacionamento um dos dois traiu, porque a gente não teve coragem de desistir. Então desistir também é coragem. Desistir não é fracassar, mas desistir tem muito a ver com coragem. Você tem coragem de desistir enquanto isso não tá mais fazendo sentido pra você?